Olá, saudações, bem-vindo ao canal História com o Professor Léo. Vamos hoje viajar no tempo, vamos contar aí a história lá do ano 610. Nesse ano, mais ou menos nesse ano 610, vai surgir uma nova religião no mundo. Nós estamos ali passando ali a fase inicial da queda do Império Romano do Ocidente em 476, mas no ano 610 surge uma nova fé, uma nova religião através do profeta Maomé, religião esta islâmica ou muçulmana. Essa religião ela vai crescer em propagação de novos fiéis, a mensagem vai avançar além dali da Arábia Saudita, além do Oriente Médio, ela vai chegar até a África. Os árabes vão sendo convertidos de uma forma geral, e os árabes, um povo muito comerciante, mantém relações com várias partes do mundo, seja na Ásia, seja na Europa, seja na África. Então eles vão expandir além do comércio, eles vão expandir também a sua cultura, a sua religião, tanto que nesses locais, além da fé que vai sendo propagada, o seu saber, a sua arquitetura, por exemplo, as suas vestimentas, a sua cultura, a matemática, a álgebra, enfim, outros ensinamentos árabes e islâmicos, eles vão avançando em outras partes do mundo. E interessante essa ideia de o árabe e o muçulmano estarem associados praticamente no mesmo patamar, tamanha a força que o Islã exerce e exerceu sobre o povo árabe. Tá? Então esse Islã ele vai chegar na África, inclusive até mesmo por força de conversão de novos fiéis. É uma religião que ela vai pregar a universalização. O que quer dizer isso? Eu vou trazer cada vez mais o número de fiéis para dentro da minha concepção religiosa. Eu vou converter, eu vou levar a mensagem, vou levar a palavra adiante, a palavra de Alá, a palavra de Deus, e converter. Então, a religião islâmica ela é considerada universalista por conta dessa expansão cultural, econômica, inclusive alguns privilégios dentro da relação comercial. Ela vai ser oferecida e incentivada entre povos islâmicos para povos islâmicos. Então é interessante, acaba que isso incentiva até mesmo a povos que não são islâmicos a se converter ao islamismo para obter alguns benefícios e alguns direitos dessa relação política, econômica e às vezes até mesmo militar. O Islã, ele também vai participar de escravizações da humanidade. Então, por exemplo, você não poderia escravizar uma outra pessoa que fosse da mesma fé islâmica. Então era uma das proibições. Então povos às vezes subjugados por guerra acabam que se convertem também ao Islã por temer ou até mesmo por relações comerciais mais favoráveis. O cristianismo ele também vai ser rotulado como uma religião universalista. Tá? Ele também tem essa ideia de propagar a mensagem, de converter novos fiéis, de expandir, e ele vai levar a sua cultura também, a sua cultura cristã, a sua moral cristã para as regiões aonde o cristianismo ele vai atuar. Tá? Então, são religiões expansionistas, vamos dizer assim. E dentro dessa época, eu também vou ter um outro povo, não expansionista nesse sentido, não universalista com relação à sua religião, que é o hebreu. O povo hebreu ele vai manter a sua cultura, a sua fé e a sua religiosidade, mas ele não vai ter
essa visão de expandir o judaísmo, converter novos judeus. Eles não têm essa concepção filosófica, eles mantêm a religião, o seu ensinamento para si mesmo, é um povo nesse ponto muito fechado, e totalmente o contrário do que seria, né, o cristianismo e o islamismo. Então, seja dessa forma, essas três religiões, elas vão apresentar ao longo da história algumas situações bem peculiares. Então, por exemplo, enquanto o islamismo ele vai expandindo, tá, através do seu movimento islâmico, eles vão chegar na África, tá, eles vão chegar na Europa, eles vão chegar no Muro de Constantinopla, por exemplo, e claro que isso também vai esbarrar com uma outra religião também expansionista, que é o cristianismo. Então, essas duas religiões vai chegar o momento que elas vão entrar em rota de colisão. Tá? Principalmente você pega ali a região da Terra Santa, aonde você vai ter uma representatividade na região como berço das três maiores religiões do mundo, que é o judaísmo, que é o islamismo e que é o cristianismo. Então, cada uma dessas religiões vão ter motivos para dominar aquela região. Então, é uma região que vai deflagrar conflitos até os dias atuais. Então, você tem o islamismo avançando, tá? O islamismo ele não vai aceitar o judaísmo, e o judaísmo também vai ter o seu problema com o Islã, vai ter o seu problema também com o cristianismo também não vai aceitar o judaísmo e o islamismo. Parte do seguinte princípio. Exemplo, o judaísmo ele reconhece Jesus Cristo, tá? O Jesus histórico, o Jesus profeta, o Jesus como uma pessoa que existiu sim naquele tempo. Afinal de contas, Jesus era hebreu. Então, o Jesus ele existiu, ele faz parte da história, porém não como filho de Deus, tá? Ele é apenas um profeta. E aí você esbarra agora numa Idade Média, onde a Igreja Católica é uma igreja potente, é uma igreja que vai julgar todos os infiéis, vai julgar quem é herege, vai inclusive condenar muitas pessoas à fogueira por professarem outras religiões e questionarem os argumentos da igreja, seja elas cientistas, seja elas quem forem. Até mesmo algumas medicinas, algumas pessoas serão consideradas curandeiros, feiticeiros. Então, até mesmo a religião cristã, essa igreja medieval, ela vai interferir na ciência médica, por exemplo. E aí você pega a visão de que um povo, tá, que dentro da sua historiosidade ajudou, de uma certa forma, preferiu Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado pelo Império Romano, e ao mesmo tempo professa que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, é apenas um profeta, então isso aí não vai ser tolerado, não vai ser aceito pela cristandade medieval. Tá? Então vai-se haver um problema muito grande entre os judeus e os cristãos. Problema esse, por exemplo, imagina numa sociedade medieval onde as pessoas seguem um catolicismo, seguem um cristianismo com uma fé extremamente cega, tá? Onde a palavra da Bíblia era lida em latim, muita gente não compreendia o latim, muita gente mal sabia escrever o próprio nome, o que dirá ler em latim. Uma época em que até reis mal sabiam escrever o próprio nome, o que dirá a população comum, o plebeu. Onde as regras, as normas e as mesmas leis, elas são interferidas através do poder
da igreja medieval. Então, você ser judeu num local como esse era uma situação extremamente opressora e desagradável. A história hebraica ela é muito rica, ela é muito linda. A historiografia do povo hebreu ela é maravilhosa. Mas eu vou resumir aqui um pouquinho. O povo hebreu, tá, ele, no momento da sua história, ele passa por uma divisão dentro do seu próprio povo. Então o norte fica sendo rotulado como o reino de Israel, que concentra 10 tribos na divisão histórica sua, do seu povo, e o sul com 2 tribos, as tribos do reino de Judá. Então eu tenho o norte Israel e o sul Judá. Porém, na historiografia hebraica, há uma ruptura. Aquela região de Canaã, que é a atual Palestina, ela vai passando por diversos conflitos, invasões. Uma hora os hebreus reconquistam o seu território, outra hora eles perdem, outra hora eles conseguem ter um pouco de prosperidade, mas há uma divisão dentro da sua história individual. E invasões e dominações de diversos outros povos. Então o reino do norte, Israel, ele se perde no meio desses embates. Porém o sul ele permanece forte e unido. Até que chega o Império Romano. O Império Romano ele vai conquistar o reino do sul, justamente o reino de Judá. Então você tem essa expressão agora, você não está falando só do povo hebreu, você está falando dos judeus. Então os judeus, que é um termo que se refere aos hebreus, tá? Mas é só para a gente entender da onde surgem essas palavras. Hebreu é israelita ou é judeu? Tá? Então é essa a definição. Então o judeu é justamente o nome da religião judaísmo. Os judeus são essas tribos desse reino do sul, que é o que permanece de pé. Mas foram dominados pelo povo romano, tá? E no ano 70 depois de Cristo há um problema com o Império Romano. Justamente o Império Romano tenta intervir e modificar essa cultura hebraica mais unificada. Lembra que eu falei no início do vídeo? Um povo muito fechado para a sua cultura, para a sua religiosidade, para as suas leis próprias. Eles também têm leis religiosas, costumes religiosos, assim como o cristianismo vai ter também as suas leis, os seus costumes religiosos, assim como o islamismo também vai ter as suas leis, os seus costumes religiosos. Tem entre esses povos, essas religiões, determinados alimentos que a pessoa não pode comer, determinada forma de se vestir. Então a religião ela vai ocupar um centro na vida dessas pessoas, e um centro muito forte, tá? Muito enraizado. Então você pega um problema que há entre os judeus e os romanos, há um conflito, uma guerra, e vamos pensar num minúsculo reino de Judá contra todo o Império Romano para guerrear com eles. É óbvio que eles perderam, e o seu templo de Salomão ele foi destruído, restou apenas ali o Muro das Lamentações, que acredita-se ser os restos, as ruínas do templo de Salomão, que os romanos destruíram. E os romanos expulsam os judeus daquela região, tá? É conhecido ali no ano 70 depois de Cristo como a diáspora hebraica. Os romanos expulsam, mandam os judeus andar, a Deus dará. Os romanos eles mudam o nome de Canaã para Palestina. Por que Palestina? Palestina era como os fenícios se referiam naquela região ali, e os fenícios eram um dos maiores inimigos dos judeus. Então, uma forma de homenagear os inimigos dos judeus, os romanos, para implicar ainda mais com os judeus, mudam aquela região de Canaã para Palestina. Canaã tem a ver também com a historiografia judaica, hebraica. Tá? Então,
estou só resumindo um pouco a história de Israel, tá? Então os judeus eles saem daquela região e eles vão vagar pelo mundo. Eles vão chegar em diversas partes do mundo, seja na Ásia, seja na Europa, seja na África, enfim. Tá? Esses hebreus vão ficar conhecidos como um povo sem um território, né, sem uma pátria, um território, apesar de ser uma nação, ser um povo único, mas não tem uma terra. Eles perderam essa terra deles para o Império Romano. Eles chegam numa Europa cristã medieval e aonde eles vão vagar, né? Agora eu estou avançando um pouco no tempo, eu saí do ano 70 depois de Cristo, eu já estou agora no ano pós 476, tá? na Europa medieval, então eu já saí da história antiga, tá? 70 depois de Cristo, história antiga, então avançou bastante coisa. Nós estamos agora numa Europa, saímos da história antiga e nós estamos numa Europa medieval. Europa medieval, 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Então, nesse período eu tenho o povo judeu convivendo com um cristianismo muito forte, tá? Fazendo leis que proibindo pessoas de professar outras religiões a não ser o cristianismo. Então, você professar outras religiões, você falar de outras religiões, o que dirá dizer que Jesus não era filho de Deus? Que tamanha blasfêmia, que tamanha heresia. O motivo de ser preso, o motivo de ser condenado à morte, como? Como professar isso? Como professar poderes que são paralelos à igreja? Diversas outras entidades, por exemplo, nós temos aí a maçonaria, por exemplo. A maçonaria ela vai ser uma sociedade que ela vai ser proibida dentro desse mundo medieval, porque era uma sociedade, era uma organização que funcionava em paralelo à igreja. Não que eles professassem uma religião, eles professavam uma filosofia, uma cultura, uma ordem interna e pessoal, e que a igreja de alguma forma se sentiu ameaçada e tentou proibir, tentou até conseguiu proibir. Muitos deles foram funcionar na clandestinidade, foram funcionar escondidos. A Igreja Católica, por exemplo, fez um marketing, uma propaganda extremamente negativa em cima dessa ordem e de outras ordens também, dizendo que eram demônios, dizendo que eram satânicos, que não prestavam, enfim, fez um marketing, tá, negativo, que esse marketing, por exemplo, perdura até hoje. Tá? De alguma forma, essas sociedades permaneceram secretas, apesar de hoje a lei já tolerar, já aceitar, né, mas ainda são sociedades bastante estigmatizadas, por exemplo, com ideias satânicas, de pessoas que falam a respeito, mas que não conhecem. Está falando por uma coisa que não conhece? Então eu estou só citando um exemplo de que como a igreja fazia. Então esses judeus, por exemplo, eles eram discriminados por essa sociedade, tá? Eles, inclusive, na Espanha, por exemplo, vai surgir a palavra gueto, para designar locais onde os judeus poderiam morar. Te fiz lembrar de alguma coisa mais recente na história? Palavra gueto, locais onde os judeus podem morar, onde os judeus podem ficar. Associou a palavra gueto? Pois é. Isso vem surgir na Idade Média, tá? Dentro desse conceito, tá? De intolerância com o povo judeu. Então o povo judeu ele vai ter um problema com os árabes e aí automaticamente com os muçulmanos. Mas qual o problema? O problema está ali na região de Canaã, que não é mais Canaã, que agora é Palestina, mas que não é Palestina, agora é Israel, sabe? Esse detalhezinho, né? E
e essa questão ela vai ainda ser um embrulho, ser uma bola de neve que vai crescendo ao longo do tempo. Nós temos ali agora também uma perseguição com o cristianismo, inclusive alguns judeus vão se converter ao cristianismo para justamente poder ser melhor aceito dentro dessa civilização. Então eles vão ser rotulados como novos cristãos, tá? O Islã, por exemplo, ele vai avançar e dominar algumas regiões da Europa, inclusive a Península Ibérica, aonde está ali Portugal, onde está a Espanha, até que no ano de 1139, lembrei, é muito número na cabeça, 1139, Portugal ele vai se autoproclamar, tá, um reino dentro daquele período medieval. Já nós estamos ali na Baixa Idade Média, no finalzinho já da Idade Média. Porém, o processo de Portugal ele ainda vai ser um pouco longo. Esse processo de independência, de autoproclamação, ele vai iniciar ali em 1139. Depois, ele, em 1143, ele vai ter uma aceitação diplomática, ele vai ser reconhecido diplomaticamente, tá? E por fim, lá pelo ano de 1249, finalmente Portugal consegue expulsar boa parte ainda dos muçulmanos vivendo naquela parte, naquele território português, e quase no ano de 1400, quase virando 1500, consegue ali as suas últimas expulsões de muçulmanos naquela região. Por que eu falo expulsão? Enquanto Portugal vai ganhando a sua hegemonia política e a sua autonomia, automaticamente o rei português ele é católico. Então a igreja ela vai ajudando o rei a ganhar esse reconhecimento perante os seus fiéis, vai abençoando esse poder. Lembre-se que na Idade Média o rei e a igreja caminhavam juntos. Então, automaticamente, o poder do rei vai crescendo, o poder da igreja vai crescendo junto. E o poder da igreja cresce junto, o rei também vai crescendo também em apoio à igreja. Ou seja, um alimenta o poder do outro. Tá? E, com isso, aqueles islâmicos que moram ali naquela região, ou que conquistaram aquela região, passam a não ser bem vistos, tanto pela igreja, que não quer muçulmanos ali, ela só quer católicos, só quer cristãos, e o rei, para consolidar o seu poder e o seu domínio, e ao mesmo tempo receber a bênção da igreja. Afinal de contas, a igreja representa a palavra de Deus, e o rei, como um bom católico, segue a igreja, que representa a palavra de Deus. Então, fora muçulmano da Península Ibérica. Então, bem próximo ali, já um ano de quase virando 1500, por exemplo, 1490 mais ou menos, tira ali o último reduto muçulmano, ou posso dizer mouro. Tá? Os muçulmanos naquela região eram conhecidos como mouros. Dentro desse processo político expansionista e de autonomia e de identificação do reino português como um grande reino, como um grande território, Portugal ele vai iniciar o processo conhecido como as grandes navegações. Eles vão se lançar ao mar. Foi o primeiro povo a se lançar ao mar? Óbvio que não. Nós tivemos aí povos no mar, os gregos antigos, os romanos, os fenícios, tá? Mas de grandes expansões, de grandes conquistas além mar, Portugal se torna uma referência mundial. Então, no ano de 1415, por exemplo, Portugal ele tenta fazer um comércio que vá até a Índia, por exemplo. Então, ele vai chegar na África, vai criar portos na África para poder expandir cada vez mais o seu comércio. Afinal de contas, Portugal e a Europa tenta comercializar com a China, tenta comercializar com a Índia, mas para chegar até esses locais precisa passar pelos muçulmanos. E há um problema muito grande entre islâmicos, entre muçulmanos e católicos,
problemas estes de guerras, problemas de espada. Tá aí o exemplo das grandes cruzadas na Idade Média, são guerras travadas entre católicos e islâmicos. Então, fazer uma relação comercial com o inimigo, passando pelo inimigo, é uma coisa extremamente complicada. E se lançar ao mar é uma solução. Portugal chega ali em Ceuta, em 1415, no norte da África. E ali ele cria a sua primeira fortaleza, a sua primeira benfeitoria. Ele percebe que na África existe um grande atrativo, seja de metais, seja de marfim, seja de pedras, seja de pele, diversos produtos que vai interessar Portugal. Tá? A África é uma região muito rica em todos os sentidos. É muito interessante quando eu coloco para os meus alunos, eu pergunto para eles assim, olha, me mostre uma imagem da África, me fale sobre a África. A maioria vai trazer uma África selvagem, uma África passando fome, uma África com guerras, mas uma África, ela não é só isso, ela não é só uma África tribal. A África de hoje, o continente africano, é um continente vasto de culturas, de riquezas. Existe sim a fome, mas existe também o luxo. Existem diversas culturas, povos com pele mais clara. Nenhum aluno traz um africano de pele clara, por exemplo. Todos os africanos, na visão dos alunos, são negros. E existe uma África branca também. Existe uma África muito rica. Eles ficam assustados. Tem pinguim na África, tem gelo na África. Como assim? Não, né? A África se imagina uma savana, um leão, uma girafa correndo. E aí você não tem gelo, tem pinguim. Tem locais da África, por exemplo, que você olha, nossa, é Europa. Não, não é Europa. Mas sim, também tem locais problemáticos. E isso eu vou contar para vocês nos vídeos a seguir, não nesse, tá? Porque esse eu vou parar justamente agora, na chegada de Portugal em Ceuta em 1415. Tá bom? Gostou desse vídeo? Comenta aí, curte, compartilha, tá bom? E deixe qualquer dúvida, qualquer comentário, e aí eu volto a responder nos próximos vídeos. Grande abraço!